Saudações rubro-negras, chegando agora as últimas informações do nosso Mengão e o Flamengo, que empatou contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E mais uma vez tem polêmica envolvendo a arbitragem. Vamos acompanhar quais lances estão sendo questionados pela mídia brasileira. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, vamos curtir os vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Essa cultura ia pegar, né? Mesmo o time que não está brigando pelo título, a torcida entende, abraça para não deixar cair, para classificar para uma competição internacional. E, acima de tudo, é o amor pelo time, né? Não importa a fase, você pode até ir lá e vaiar, mas é uma tendência. Além do número de sócios, torcedores estar aumentando, né? Alguns clubes, mais que outros, trabalham muito bem isso. Mas é um campeonato muito bacana, né? Para mim, seria só jogo de fim de semana, né? As Copas no meio de semana. O mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos, né? É um modelo que a Europa consagrou, é que o Capito que jogou muito tempo lá sabe disso. E só uma coisinha, nesses dois clássicos casados, o São Paulo entra no G4. Sim. O G4 desse campeonato não tinha paulista, né? Era um campeonato carioca com Grêmio, né? Era Botafogo, Flamengo e Fluminense, com um empate com a goleada do São Paulo no saldo de gols. O São Paulo momentaneamente está no G4. Os cariocas que se colocaram, né, na última rodada, Vitor Biner, com 3 times entre os 4 primeiros. Agora, o quadro já modificou-se. Como disse o Capita, houve uma desproporção na bola no Morumbi, o São Paulo muito melhor. Para a gente entrar no assunto clássico do Rio de Janeiro. O empate caiu bem para o que os dois times apresentaram? Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite a você, Plihal. Bom estar aqui contigo, com o Bubu, com o Fábio Luciano, com as fãs do esporte. Se você for olhar por produção, eu acho que a única coisa que torna um resultado injusto é a arbitragem. Eu acho que erros, acertos, o time criou 10 chances de gol. O outro criou uma, mas e a qualidade da finalização? E o trabalho do goleiro? E a sorte e o azar, que para mim são coisas do jogo. Tudo isso, para mim, não torna o resultado injusto. O que torna o resultado injusto é a arbitragem. E a arbitragem vai ser muito discutida aqui. Dá para dizer que o Fluminense foi melhor no segundo tempo que o Flamengo. Quando o Flamengo fez o gol e teve o gol invalidado, daqui a pouco a gente vai ter o Carlos Eugênio Simon aqui para opinar, para explicar melhor. Hoje é o Gaciba. Os lances. É o Gaciba hoje? Folga por cima. Então hoje vamos ter o Gaciba também aqui para explicar o que aconteceu na jogada, se foi ou não foi. A gente vai ver a opinião do especialista, vamos dar também as nossas opiniões sobre cada lance. No primeiro tempo achei o jogo mais equilibrado, por conta do tempo que o Diniz está lá. O time do Flamengo é um time, para mim, que vem crescendo, mas oscila ainda um pouco. Hoje o jogo era dificílimo. O Fluminense fez um jogo melhor do que vinha fazendo, né? O Flamengo, para mim, pode render ainda bem mais com o nível de jogadores que tem, com a qualidade que tem com a bola. Mas não dá para dizer que o resultado foi injusto. Eu ouso dizer que, por conta da arbitragem, nesse momento, a sensação de ambas as torcidas é de enorme insatisfação, Plihal. O lance do gol. Ah, não, esse não. Foi parecido, foi parecido, Agora, esse foi o Lelê, é né? incrível como o Flamengo proporciona, né, Capita, oportunidades de gol para os seus adversários. E isso o São Paulo ainda não conseguiu corrigir. Assim, porque ele olha muito para a questão ofensiva, né? É lógico que tem que ter algumas recomposições, né? Algumas movimentações para trás também, né? Para o time não ceder tantos espaços. Mas é um time que marca com a linha alta, né? Então, assim, você acaba tendo essa movimentação dos atacantes, né, do mano a mano. E eu acho que o Davi Luiz cresceu bastante de produção também, ao lado do Léo Pereira, mas é um time que tem algumas correções a serem feitas. Aí, esse é o lance do primeiro gol anulado do Clássico. Isso, que aí o Gaciba vai poder falar sobre o assunto. Mas eu, assim, na minha opinião... Liberdade, né? Sim. Pro Arias. É isso, assim, você vê que é um contra-ataque, o Arias caminha muito, não tem um combate ali, né? Isso eu acho que é algo que o Flamengo vai ter que corrigir, que o São Paulo ele vai ter que corrigir, né? Porque quando você marca com a linha alta, você tem que fazer uma marcação... Foi na cara, foi falta. Os dois lances. Não, mas tudo bem, não precisava nem do VAR, né? Não precisava do VAR. Eu acho que essa questão, né, Plihal? É o árbitro poder ter marcado em campo um lance sem a necessidade do VAR. E existe reclamação, lógico, né? Os jogadores estão envolvidos no lance também, enfim. Mas, na minha opinião, acho que foi falta nos dois lances. Foi um gol de Arias a Arias. Arias a Arias, é isso. E é uma correção, né? Porque você vê que os jogadores, a defesa do Flamengo, ela anda muito para trás, né? Até o arremate. No lance ali eram 3 contra 3, né? Que é uma coisa que também não é para acontecer. Sabendo como
jogam os atletas do Fluminense de frente, o Ares, por exemplo, para puxar contra-ataque, e não só para puxar contra-ataque, ele joga na direita, joga na esquerda. E você vê perigoso, cara. A linha de defesa do Flamengo hoje tinha Davi Luiz e Felipe Luiz. No meio-campo, o Thiago e o Maia, Gerson. E depois Everton Ribeiro e Arrascaeta. É pouca gente para recompor. Exatamente. É pouca gente. O que o São Paulo faz? Ele potencializa muito, ele acredita muito no jogo pelo lado esquerdo. Então ele dá bastante liberdade para o Arrascaeta, né? Que não é um segundo atacante, mas é um jogador que pode procurar o espaço onde quiser no campo para receber a bola. O centroavante, o Gabigol, que se movimenta bastante. E ele acredita muito nessa associação do Gerson com o Arrascaeta. Tanto é que, às vezes, quando o Ayrton Lucas joga, ele joga um pouco mais recuado. E ele é um jogador, para mim, que tem um potencial ofensivo enorme. Enorme. Dos laterais brasileiros que atuam no Brasil, se não for quem tem o maior, está entre os jogadores com maior potencial ofensivo. E, para isso, ele precisa que haja recomposição. Então, por exemplo, no jogo passado do Flamengo, o Everton Ribeiro teve dificuldade para voltar pelo lado direito para fazer essa linha de 4. Ele trouxe o Gerson um pouquinho mais para dentro, junto com o Thiago, né? E aí alguém tem que fazer esse lado esquerdo. Geralmente é o Gerson que joga mais aberto, né? Então hoje faltou ali realmente uma linha mais próxima da linha de defesa, porque eu acredito muito numa coisa, eu acho que característica é essencial. Cara que marca melhor, cara que marca pior, mas eu acho que quando você cria, você fecha os espaços, quando você compacta os jogadores, você dificulta muito para o outro time conseguir entrar no seu espaço, a não ser que o outro time seja um time especial com a bola. E é o caso do Fluminense. Aí eu acho que é a grande questão. Eu não sei se a estratégia do Sampaoli foi a mais acertada. Eu até achei que ele não ia para o jogo. E ele tentou ir para o jogo, ele não conseguiu muitas vezes, porque o time do Diniz jogou essa partida melhor do que vinha jogando. Talvez seja fruto de uma semana livre de trabalho, uma semana em que o Flamengo teve que atuar, o Fluminense não teve. E um jogo desgastante, né? Contra o Atlético em Curitiba. Muito desgastante. O time foi muito exigido. Jogou melhor, por exemplo, contra o Atlético do que jogou hoje. Mas contra o Atlético, por exemplo, o Furacão finalizou dentro da área do Flamengo 18 vezes. Foram 27 chutes a gol, né? 27 ou 28, 18 foram dentro da área. E muitas bolas aéreas ganhas em jogadas que são construídas pelos lados. E o São Paulo sabe disso. Só que ele tem que organizar isso, resolver esse problema de marcação, mantendo o que o time tem de melhor, que é ter a bola no campo de frente, a bola passar pelo Gerson, pelo Arrascaeta, pelo Gabigol, ter construção. E ele está com dificuldade de achar esse equilíbrio. Eu, antes de começar o jogo, Bubu, escutei de alguns rubro-negros algumas reclamações em relação à escalação do Cebolinha. Tinha gente até pedindo o Luiz Araújo desde o início. O Luiz Araújo que acabou sendo expulso no final pela falta no Marcelo. O Cebolinha já te convence ou já te convenceu menos do que hoje? O Cebolinha, ele não correspondeu ao que se esperava dele. Um jogador que foi decisivo em Copa América com o Brasil. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. É isso aí, nação. Então vamos falar um pouco sobre esta partida entre Flamengo e Fluminense, né? Mando de campo do Fluminense, que aconteceu hoje às 16 horas. Um jogo bastante pegado, muito difícil para a arbitragem, muitos cartões amarelo e até um vermelho no final da partida ali para Luiz Araújo, que foi dar um carrinho e infelizmente pegou Marcelo e machucou o lateral esquerdo do Tricolor, que inclusive saiu da partida. O Flamengo infelizmente não fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo. As mudanças que Sampaoli fez não mudou em nada o time. O time não conseguiu jogar, não conseguiu criar jogadas e infelizmente não saiu do 0-0 e veio o Botafogo se distanciar ainda mais. Já são 12 pontos de diferença para o Flamengo, que é o segundo colocado. O Botafogo encaminha aí, né, esse título do Campeonato Brasileiro. Ainda dá para alguém chegar no Botafogo? Dá sim, principalmente os times que são considerados os melhores elencos do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Agora, do jeito que está, o Botafogo ganhando e esses times perdendo a oportunidade de também ganhar, infelizmente não tem como mais brigar com o Botafogo. São 12 pontos de diferença, né? Para o Botafogo perder essa liderança, tem que ser 5 jogos, não é isso? Que são 15 pontos. Então, é muito complicado alguém ter essa sequência de jogos e o Botafogo perder 5 jogos consecutivos, né? Infelizmente, é muito difícil alguém conseguir tirar esse título do Botafogo, que, por mais que não tenha o melhor elenco, por mais que não tenha o melhor time, mas
vem mostrando um desempenho muito satisfatório no que diz respeito a vitórias conquistadas. E isso é o que importa. Você não precisa ter o melhor time para vencer. Se você estiver empenhado, se você correr, se você abraçar a causa, com certeza aquele time que não é considerado o melhor, pode dar a volta por cima. E é o que o Botafogo vem fazendo, né? Um bom trabalho aí do Botafogo, que vai encaminhando o título do Campeonato Brasileiro. Infelizmente o Flamengo vai ficando para trás. Mais um campeonato aí difícil de conquistar, né? Pelos pontos perdidos. Hoje perdemos mais 2 pontos que infelizmente vai fazer falta lá no final do campeonato. E sobre esses lances aí polêmicos, teve o lance de Arrascaeta, e Felipe Melo chegou cabeceando, né? Mas na verdade ele trombou nas costas de Arrascaeta e o juiz não marcou, e o VAR não chamou, e ficou por isso mesmo, né? Mais uma vez o Flamengo sendo prejudicado, porque se tivesse sido chamado, talvez o juiz tivesse marcado o pênalti, né? E Marcos Braz também até postou o lance nas suas redes sociais, no Instagram, né? E comentou lá dizendo que ninguém marca mais a favor do Flamengo. Já são 4 jogos que o Flamengo vem sofrendo com alguns lances polêmicos que poderiam ter sido marcados a favor do seu time e não foi marcado. E infelizmente isso prejudica um campeonato que já está encaminhado para o Botafogo, que não tem nada a ver com isso, mas não precisa também o juiz fazer vista grossa quando os lances forem a favor do Flamengo ou em qualquer outro time. Tem que marcar o que está acontecendo, que não pode cometer esses erros que prejudicam um planejamento inteiro de toda a temporada, né? Porque esses erros vão fazer diferença lá no final do campeonato. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da partida de hoje contra o Fluminense? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.